RTM, Rádio Transmundial de Portugal. Homens e mulheres de Portugal com um único objetivo: anunciar a mensagem. Eu me chamo Avani Gujural, sou esposa do pastor Danilo Gujural. Nós somos pastores da ICMAVE e nós assumimos o ministério celebrando restauração. Mas como somos uma igreja que vive e é uma igreja com propósito, nós também assumimos a parte da comunhão. E a parte da comunhão está relacionada com as boas-vindas, em receber as pessoas novas, pessoas que nos visitam pela primeira vez. E pronto, no final também temos sempre uma lembrança para que elas possam levar para casa, para que depois, mais adiante, possamos fazer contato com essas pessoas, que é muito importante, né? Quando visitamos uma igreja, sermos bem acolhidos, mas também, no final, sermos conhecidos, né? Nos darmos a conhecer. E esse faz parte do nosso ministério. Eu gostaria de partilhar convosco uma pequena meditação cujo tema chama-se A Noite Escura da Alma. Por que este título? Porque muitas vezes nós nos encontramos assim, com a nossa alma totalmente escura. Em muitos momentos da noite estamos angustiados, estamos aflitos, estamos com muitos porquês e não obtemos resposta. Então eu li um texto de Isaías 8:17, quando Isaías diz o seguinte: Deus se escondeu do seu povo, mas eu confio nele e nele ponho a minha esperança. Então Isaías estava a passar por um momento de muita dificuldade, mas ele diz: eu não perco a confiança no meu Senhor, eu não deixo de confiar nele. Foram muitos os momentos em que eu passei por muitas noites escuras, onde eu perguntava: Deus, onde estás? Senhor, por que não me respondes? Por que não olhas para mim e não atendes o meu pedido de socorro? Eu lembro de uma certa situação em que estava de regresso da Itália para cá, e neste interim eu fiquei sem continuação do meu bilhete, e eu acabei por ficar em Portugal sem ter condições de dar continuidade ao meu percurso. E eu perguntava a Deus: por quê? O que eu fiz? Porque nestes momentos a primeira preocupação é saber se há algum problema, né? Quando há esse distanciamento, quando há este silêncio entre nós e Deus, a primeira pergunta que vem será que Deus está zangado, está chateado comigo? Ou será que eu cometi algum erro? Por que, Deus, que tu não me respondes? E eu fiquei ali naquele dia por muitas horas, desde as 4 da tarde até a meia-noite, sem ouvir absolutamente nada da parte de Deus. Mas claro, entretanto, fui tentando pensar em pessoas, fui tentando falar com Deus e pedir perdão por uma série de coisas, mas mesmo fazendo esta avaliação e percebendo que não havia nada de errado entre mim e Deus, não havia respostas. Então, o porquê deste silêncio? Muitas vezes, o porquê deste silêncio está relacionado com um teste de fé, ou seja, Deus, ele prometeu na sua palavra, né, que ele jamais iria nos abandonar. Nós podemos ler vários versículos bíblicos onde ele diz que eu sempre serei contigo, eu nunca irei te abandonar, nunca irei te rejeitar. Então essa é uma promessa de Deus, ele é onipresente, ele nunca nos abandona. Mas se ele nunca nos abandona, por que naquele momento, ou por que em outros momentos, ele não me respondeu? E é essa a questão, é o tal teste de fé. Então ali eu lembrei de uma passagem onde Rick Warren diz a seguinte coisa, que a mais profunda adoração é louvar a Deus nos momentos de grande dor.
é dar graças a Deus durante as provações, é manter a confiança nele no meio das tentações, é render-se a ele durante o sofrimento e é amá-lo quando ele parece distante. Então, esta frase faz-me e fez-me pensar, ok, aqui está o teste da fé, ou seja, é manter o meu foco em Deus, porque Ele prometeu estar comigo e Ele está comigo. Então, se é um teste de fé, eu vou me manter focada, eu vou me manter, como disse Isaías, confiando nele e pondo a minha esperança nele. Então, o tempo passou, não foi um tempo fácil, o tempo que eu estive ali no aeroporto, mas entretanto, depois consegui contactar com uma amiga e ela pôde me dar suporte, me dar socorro diante daquela situação. Então é verdade que nesses momentos a nossa fé parece que está a ser provada, né? Nesses momentos que nos sentimos desapontados, nos sentimos assim angustiados, é que sentimos essa sensação de onde está Deus? Foi exatamente o que aconteceu com Jó. Se formos ler o livro de Jó, nós vamos observar que em um único dia, só num único dia, Jó, ele perdeu tudo. Ele perdeu a sua família, ele perdeu os seus negócios, ele perdeu a sua saúde e perdeu todos os seus bens. Agora sim, se nós formos olhar os 37 capítulos deste livro, Deus não diz absolutamente nada. Ou seja, Jó está a perder as coisas e Deus está em silêncio. E aí eu faço uma pergunta para o amigo ouvinte, mas também faço essa pergunta para mim muitas vezes. Como é que eu iria reagir se eu estivesse no lugar de Jó? Muitas vezes a tendência é nós assumirmos a situação, pegarmos nas rédeas e tentarmos fazer da maneira como nós achamos que vai ser mais fácil e mais rápido, né? Vamos tentar fazer do nosso jeito, mas muitas vezes eu já aprendi que fazer do meu jeito é fazer da maneira mais errada possível, porque Deus tem o melhor para mim, Ele tem o melhor para ti, Ele sabe os times de todas as coisas e tudo aquilo que Ele faz é bom, é perfeito e é agradável. Então, em Jó 1, ele diz assim: Jó prostou-se com o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. É um exercício bastante difícil, mas é realmente a maneira mais correta de nós nos aproximarmos diante do Senhor quando estamos a passar por esse teste da nossa fé, né? É sempre lembrarmos da mais profunda adoração, louvar a Deus nos momentos de grande dor, dar graças a Deus durante as provações, manter a confiança nele no meio das tentações, render-se a ele durante o sofrimento e amá-lo quando ele parece distante, porque lembremos-nos, há uma promessa, ele é onipresente. Mas eu posso perguntar, e o amigo ouvinte também pode fazer a mesma pergunta, mas então por que o silêncio? Por que ele continua em silêncio? Né? É uma questão que passa muitas vezes pela nossa cabeça. Por que tanto silêncio, se não há nada de errado em nós? E a outra questão que nós podemos avaliar é que, na verdade, Deus ele pode também estar a tratar a nossa vida relacionado com o nosso processo de emancipação, ou seja, é uma libertação do poder paternal. Quando nós somos recém-convertidos, Deus nos permite sentir muitas emoções para confirmar a nossa fé. Mas à medida que nós vamos crescendo na fé, Ele vai nos emancipando das emoções. Então é natural, acontece também com os nossos filhos biológicos. À medida que os filhos vão crescendo, nós vamos dando mais responsabilidade, nós vamos permitindo que eles tomem algumas decisões sem estar sempre ali. E com Deus é a mesma coisa. A presença divina é profunda demais para ser uma simples emoção.
A presença divina é profunda demais para ser medida por uma simples emoção. Deus quer que eu e que tu sintamos a presença dele. No entanto, nós temos que estar mais interessados em confiar nele do que simplesmente procurar sentir as emoções. A fé agrada mais a Deus do que os nossos sentimentos. Então, como manter os nossos olhos em Jesus quando os nossos olhos estão cheios de lágrimas? A nossa alma está escura, nós estamos cheios de muita dor. Deus, ele fala que ele nos conhece perfeitamente e ele quer e deseja que nós estejamos na sua presença, derramamos o nosso coração na presença dele e mostremos todos os nossos sentimentos. Deus pode lidar com as minhas incertezas e com as tuas incertezas, com as nossas confusões, com as nossas inquietudes. Deus conhece as nossas emoções muito bem, não tenhamos dúvida com relação a isso. Porém, como um verdadeiro amigo, ele quer que nós abramos o nosso coração sem medos. Assim como nós, muitas vezes, buscamos um amigo ou uma amiga para chorarmos no seu ombro ou simplesmente falarmos, esse amigo ouve-nos e depois daquele período nós sentimos que estamos um bocadinho melhor, quanto mais quando fazemos isso na presença de Deus. Na presença de Deus, nós não saímos um bocadinho melhor, nós saímos muito melhor. E é isso que Deus deseja, que nós busquemos, abrimos nosso coração, possamos expressar verdadeiramente tudo aquilo que sentimos. Então vamos olhar para Davi e vamos pensar, a fraqueza de Davi na verdade, revela uma fé profunda. Ele acreditava em Deus. Ele acreditava que o Senhor ouvia as suas orações. Ele acreditava que o Senhor lhe permitia expor todos os seus sentimentos e ainda assim o Senhor o amava. Então, em tempo de deserto espiritual, dessa noite escura, nós devemos confiar totalmente em Deus e nas suas emoções. Não devemos ficar preocupados com os problemas. As circunstâncias não podem mudar o caráter de Deus. Não vamos temer essas noites escuras, porque Deus, ele não muda por causa das circunstâncias. Quando eu e tu nos sentirmos abandonados por Deus, nós temos que manter a confiança nele. Isso significa que eu e tu estamos adorando a Deus de maneira mais profunda, apesar de termos sentimentos conturbados, mas ainda assim estamos adorando a Deus. Então eu não vou me afastar dos mandamentos do Senhor. Sim, diz a palavra do Senhor, não irei me afastar dos mandamentos do Senhor. Eu vou dar muito mais valor às palavras que saem da sua boca do que o pão de cada dia, disse Jó no final de toda a sua angústia. Então, para concluir, eu gostaria de deixar o texto de Jó 23:12, onde ele diz: não me afastarei dos mandamentos do Senhor. Darei muito mais valor às palavras da sua boca do que o pão de cada dia. Sejamos confiantes, sejamos fortes e vamos manter esta adoração profunda. Um grande abraço. Programa A Mensagem. Todas as semanas, um devocional para ti. Entre em contacto connosco pelo e-mail geral@rtmportugal.org. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.